Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Desbravando o Novo Mundo. Eu sou Juliane Lima. Meu nome é Maria Evelyn, nós somos alunas do 2º ano técnico em administração da Escola Estadual de Educação Profissional Isaías Gonçalves Damasceno. Podcast esse que nasceu a partir das aulas de PI com a professora Gleiciane Albuquerque e tem como objetivo informar sobre alguns fatos históricos marcantes. Hoje, o episódio irá tratar sobre a colonização portuguesa e a resistência indígena. Nesse episódio, iremos tratar sobre quais foram as principais motivações que levou Portugal a colonizar as terras que hoje são do Brasil e quais foram as consequências para os nativos. A pergunta que fica é: por que chegaram europeus aqui e por que quem chegou primeiro foram os portugueses? É válido ressaltar que a Europa passava por um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. A Europa estava um caos. Foi a época onde muitos paradigmas estavam sendo quebrados, onde muitas coisas que eles acreditavam estavam sendo questionadas e a ciência estava se desenvolvendo. Todo esse caos instigou ainda mais os desejos da exploração de novas terras e lugares pelos europeus. Tá, mas por que Portugal? Diante de todo aquele caos, Portugal, após a Revolução de Avis, se unia como um Estado nacional, o primeiro da Europa, o que o deixava em maior vantagem, já que os outros países ao seu redor viviam em constantes guerras, o que enfraquecia o seu poder político. Outro fator importante é que os portugueses já tinham grande experiência no comércio. Era natural deles ter essa habilidade de comercializar, de socializar com os outros povos. Além disso, desenvolviam uma boa tecnologia marítima. Desenvolveram as naus e depois as caravelas, que eram enormes embarcações muito melhores para explorar longas distâncias. Eles também começaram a desenvolver tecnologias para medir a latitude, instrumentos de navegação. Então, a tecnologia ajudou muito, além, é claro, da posição litorânea onde estava situado, já que toda a extensão oeste das suas terras era banhada pelo Oceano Atlântico. E, por fim, é muito importante entender que as grandes navegações eram de interesse de todos, pois, através delas, eles podiam expandir seu território e poder, como também conquistar mais riquezas. Eu irei ressaltar as duas classes políticas e sociais que mais influenciaram as grandes navegações, que mais apoiavam as grandes navegações com o intuito de expandir os seus poderes, né? A primeira eram os nobres comerciantes, que queriam criar novas rotas de comércio, estabelecer comunicações com outros povos e assim ampliar sua área de atuação. Com cada vez mais territórios, mais pessoas, eles poderiam vender mais, comprar, trazer coisas novas de lá e vender em Portugal. Então era de grande vantagem para os comerciantes. Além também da igreja, que queria ampliar seu poder político e econômico e também catequizar cada vez mais pessoas. Para a igreja era de grande importância essas navegações, essas expedições, porque através delas eles poderiam conquistar mais riquezas e assim suceder cargos e controlar o Estado juntamente com o rei. Outro fator que influenciava bastante a igreja a apoiar essas expedições era a oportunidade de catequizar povos bárbaros, que eles consideravam bárbaros por não terem a mesma cultura que eles. E a partir dessas expedições, eles conquistavam novos fiéis para a Igreja Católica. Então, a partir disso, de todos esses motivos juntos, eles começaram a mandar as expedições para as terras a oeste, para explorar o ouro e conseguir especiarias, que eram bastante valiosas na época. Vale lembrar que as especiarias eram importantes porque eram raras e também por conta que na época não existiam materiais para, como a gente conhece hoje a geladeira, para conservar os alimentos. Então, eles usavam do sal, da pimenta, para conservar os alimentos e também para tirar um pouco do gosto ruim que tinha os alimentos por muitas vezes já estarem quase estragando.
Então era muito valioso para eles. Descobrimento é um termo eurocêntrico que usamos para definir a chegada dos portugueses às terras brasileiras. Mas será se foi realmente o descobrimento por acidente? Muitos historiadores acreditam que não, pois outros navegantes já tinham passado pelas terras que hoje são do Maranhão, Ceará, Paraíba, e eles já sabiam que existiam terras a oeste, mas não tinham noção do tamanho. Então, eles já sabiam sim que o Brasil existia. Não que o Brasil, mas eles sabiam que existiam terras a oeste. E aí, o rei mandou a expedição de Pedro Álvares Cabral para oficializar essa descoberta, entre aspas, que eles tinham feito. Diz ele que foi acidental, pois a expedição estava a caminho das Índias, mas tiveram que desviar uma rota e acabaram chegando aqui. Mas muitos historiadores acreditam que essa história não seja verdade, por conta que eles tinham sim o interesse de vir aqui, de conhecer, de explorar essas tão famosas terras a oeste. Ao chegar aqui, os portugueses se depararam com diversos comportamentos bárbaros, entre aspas, dos nativos, pois eles andavam nus, falavam línguas diversas, professavam uma religião totalmente diferente da dos europeus, e isso era uma grande ofensa para os europeus. E logo eles tentaram apagar essa cultura deles e trocar pela cultura europeia. Bom, começando a falar sobre a escravidão indígena, sabemos que foi a primeira tentativa da coroa portuguesa de explorar a mão de obra no Brasil. Os portugueses encontraram inúmeras dificuldades para capturar os indígenas para esse fim, porque além deles conhecer muito bem o território, porque já viviam lá há muito mais tempo, conheciam as terras e tudo, os padres jesuítas, eles tornaram os empecilhos para a escravidão, né? Porque eles defendiam os índios para ser catequizados. O primeiro ciclo econômico da colônia foi o pau-brasil. Os índios retiravam as árvores das florestas próximas ao litoral e colocavam nas caravelas portuguesas, em troca de espelhos, bugigangas, que não tinham valor comercial para os portugueses, mas chamavam a atenção dos nativos. Essas trocas, elas se chamavam de escambo. E a mão de obra indígena, ela era muito valorizada também na povoação do território ou para ocupar fronteiras. Era utilizada em larga escala, em combates, para conter africanos ou para auxiliar os capitães do mato na captura de escravos fugidos. A coroa portuguesa teve mais prejuízo do que benefício com a escravidão indígena. A fuga para as regiões mais distantes, a indisponibilidade para o trabalho exigido pela coroa e a presença jesuíta na defesa dos índios fizeram com que os portugueses repensassem formas de mão de obra para a lavoura de cana-de-açúcar. A escravidão africana mostrou-se lucrativa e mais vantajosa do que a indígena. E, finalmente, o fim da escravidão indígena ocorreu em 1755 com uma lei válida apenas para o estado Grão-Pará e Maranhão. E em 1758, a lei foi estendida para todo o país. O genocídio dos povos indígenas no Brasil começou com a colonização portuguesa. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, em 1500, o tratamento violento e as várias doenças trazidas pelos europeus, como febre amarela, sarampo, gripes, causaram morte a muitos indígenas, dizimando cerca de 3 a 4 milhões de indígenas, porque eles não tinham conhecimento para se tratar, se cuidar e prevenir dessas doenças.
como os europeus tinham, e assim causando as mortes dos indígenas. Os povos indígenas, ao longo de mais de 500 anos de colonização, padeceram de pressão física, cultural e foram forçados a reprimir e negar suas culturas e identidades para poderem sobreviver na sociedade colonial. Até hoje é visível o quanto que essa população sofre para garantir os seus direitos. Sofrem muitos preconceitos, não têm os seus direitos vistos por lei. As pessoas esquecem que esse grupo tradicional existe. A população indígena foi drasticamente reduzida de mais de 1.500 povos para pouco mais de 240 nos dias atuais. A partir da chegada dos portugueses aqui, os povos indígenas tiveram que mudar totalmente o seu jeito de viver, para que pudessem sobreviver, para que pudessem ter uma qualidade de vida melhor. Mas muitos assim ainda resistiam, ainda tentavam lutar contra a colonização. Ainda assim, temos uma visão muito eurocêntrica de como ocorreu esse processo aqui no Brasil. A partir do momento que temos como descobrimento, entre aspas, a chegada de Pedro Álvares Cabral com a expedição em 1500. Muitas vezes esquecemos que, antes disso, existiam sim pessoas aqui no território que tinham culturas, era uma sociedade organizada, tinha sua forma política, social e toda a sua maneira de se comportar culturalmente. E isso foi, a partir da chegada dos portugueses, foi extinto, foi apagado. E muitas pessoas hoje não conhecem essa parte tão importante da nossa história. O processo social de povoamento do Brasil, ele foi marcadamente caracterizado pelo preconceito contra os povos indígenas, desde o primeiro contato com os europeus, cuja relação mostrou sempre ser desastrosa, seja pelas doenças trazidas, pela apropriação de suas terras, pela invalidação do seu modo de vida tradicional e do total descrédito pelas suas crenças. E, por fim, por as suas escravizações de seus corpos. E após mais de 500 anos, nos resta refletir: que sociedade é essa que se mostra incapaz de respeitar o indígena, mesmo com leis que regem a importância do tratamento igualitário, independentemente de aspectos físicos, culturais, sociais e entre outros, leis que são fundamentadas na Constituição. E com essa reflexão, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Desbravando o Novo Mundo. Agradecemos você por ter ouvido o podcast até aqui e esperamos ter sanado algumas dúvidas sobre o assunto da colonização portuguesa e a resistência indígena. Até mais!